pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar de um dos atores que tem uma das histórias de superação mais fascinantes e também um dos meus atores favoritos, e é o Robert Downey Jr. A gente tem que falar que ele seria considerado um nepo baby, né, por causa que o pai dele é o Robert Downey Jr., né, e o pai dele é um cineasta muito famoso, mas por conta de toda a história de superação que ele tem, eu acho que ele não é mais considerado um nepo baby. E bom, vamos começar. A história dele com drogas começou muito cedo já por causa do pai dele, por causa que quando ele era criança foi oferecido para ele um cigarro daquele verde ali, entendeu? Se vocês me entendem. E daí ali começou com ele a relação com as drogas. E o que acontece é que a relação com as drogas foi ficando cada vez mais forte, porque isso unia o pai com ele com o pai, né? Então se tornou um vínculo ali, se tornou uma forma deles demonstrarem o amor um pelo outro. E daí as drogas foi ficando cada vez mais pesada, sabe? Foi indo ali um caminho sem volta e foi ficando cada vez pior. Seguindo todo o estereótipo de garoto rebelde, ele largou os estudos ali aos 17 anos. E ele foi ali tentar ser ator em Nova York, né? Ele já morava ali em Manhattan, mas foi com Deus e a fé, né? E foi ali tentar ser ator. E daí ele teve que trabalhar em restaurantes, ali nos inferninhos que ficavam ali em Nova York, mesmo o pai dele ali sendo um cineasta, né? E toda a juventude dele foi cercada de confusão, foi cercada de polêmica. Ele sendo um filho de um cineasta, sendo um filho de famosos, entendeu? Ele teve aquela famosa polêmica, teve a vida dele gerada, mais ou menos como a Britney Spears foi, totalmente filmada, totalmente ali ao dispor dos paparazzi, e sempre na boca do povo ele teve que lidar com essa fama e sempre na base das drogas também. Foram entradas e saídas de reabilitação, foram entradas e saídas de clínicas, foram entradas e saídas de hospitais, e uma dessas piores vezes foi uma vez que ele acabou fugindo da clínica de reabilitação, foi passar na casa de um amigo, mas acabou sendo pego pela polícia e ele tava drogado, né, com a roupa ainda do hospital, e a ex-empresária, e ele tava tão ali na loucura que ele achou que ele tava tirando ratos pela janela, tava tirando ratos imaginários, e ele acabou ali sendo pego pela polícia, e a ex-empresária dele disse que ela sempre achava que ia achar ele ali no obituário do jornal, e ela sempre ele tava angustiada com essa sensação. E daí ela acabou saindo desse trabalho porque ela não aguentava mais essa pressão de ter que lidar com ele, com essa loucura dele, sabe? Então ela acabou se tornando uma designer de joias e daí ela largou mão dele. Depois dele ser pego ali, ele voltou para reabilitação, mas ele acabou faltando num teste de drogas ali no futuro e ele acabou sendo condenado a 103 dias de prisão. E ele mesmo disse que foi muito traumatizante a prisão, que ele nunca vai contar pra ninguém tudo o que aconteceu com ele lá. Mas no futuro, um tempo depois, ele acabou faltando de novo no teste de drogas e então ele foi condenado a 3 anos de prisão. E ele disse que fez um escândalo, que ele implorou para os policiais não prenderem ele, fez tudo por aqui, não prendessem ele de novo, porque ele estava desesperado. Ele falou que isso seria demais para ele, e mesmo assim ele acabou sendo preso. Ele ficou preso no mesmo lugar e na mesma época do Charles Manson. E esse ator que veio a ser indicado ao Oscar por Chaplin, que é um desses atores que marcou uma geração, que é ali lembrado por ser o Homem de Ferro perfeito, ele ganhava apenas 8 centavos de dólar por hora. Mas apenas uma semana depois que ele saiu ali da prisão, ele conseguiu o papel em uma série chamada Ally McBeal. E ele conseguiu aumentar a audiência da série em 11%. E quando você pensa que a vida dele estava se reestruturando, ele estava conseguindo seguir em frente, estava conseguindo realmente se reabilitar, né? Não, ele voltou a usar drogas e, infelizmente, ele foi preso de novo em um hotel, numa rua cheia de ratos, ali num tipo um beco, sabe? E os policiais dizem que estava infestado de ratos e que ele implorou, falou que ia estragar a vida dele, mas prenderam ele de novo e ele foi demitido de todos os papéis que ele estava fazendo no momento, que era nessa série e também nos Queridinhos da América, né? E ele acabou sendo preso de novo.
Mas depois que ele saiu ali, ele foi chamado pelo Elton John para participar de um clipe, mas acontece que nenhuma seguradora queria assumir o risco de fechar um contrato ali com ele, porque ele era totalmente volátil, ele não era confiável, mas a indústria estava a favor dele, por causa que ele era uma pessoa que seguia muito bem as regras dentro do set. Com as outras pessoas, ele não era uma pessoa desregrada, ele era uma pessoa desregrada para ele era uma pessoa que usava drogas porque ele era uma pessoa ruim para ele, mas ele não era uma pessoa ruim para os outros. Ele não fazia escarcéu no set, não era uma pessoa arrogante, não era uma pessoa que agia de mal com os outros. Então ele se dava muito bem com os outros e por causa disso, o amigo dele, o Mel Gibson, decidiu assumir o risco por ele e contratou ele para fazer um filme, e daí ele pagou do próprio bolso o seguro para ele poder fazer esse filme. Por causa que o Mel Gibson tava precisando de alguém que marcasse e o Robert Downey Jr. tava precisando de um papel. E a crítica se apaixonou por ele. E então, em 2003, e agora essa parte, a história fica em dois rumos. Alguns lugares dizem que em 2003, em um dia, ele tava comendo um hambúrguer e daí ele tava olhando pro Pacífico e tinha decidido que já era o suficiente e daí ele jogou todas as drogas no mar e daí nunca mais usou. E a parte que eu prefiro, que não se sabe qual que é a história verdadeira, que ele tava se apaixonando pela atual esposa dele e os dois tinham saído para um encontro, mas ela falou que não ia continuar com ele, que ela gostava dele, mas que ela não ia continuar com esse cara volátil, com esse cara que usa drogas, e que se ele realmente quisesse ficar com ela, ela precisava de uma prova de amor, que essa prova de amor teria que ser que ele nunca mais ia usar drogas. E daí ele pegou e jogou todas as drogas no mar. E daí não se sabe qual que é a parte real. Mas foi assim que ele parou de usar drogas. Foi uma dessas duas histórias, não se sabe qual que é a real. E sobre a vida amorosa dele, de 1992 a 2004, ele foi casado com Deborah Falconer. E eles têm um filho chamado Índio. Ela viveu toda essa experiência com ele de drogas e tudo mais. E ela largou ele depois que ele foi demitido do Ally McBeal. E agora, desde 2003, na verdade, ele é casado com a Susan Downey, que foi essa mulher que eu contei a história pra vocês. E ele tem 2 filhos com ela, que é o Sting e o Bi. E bom, gente, ele desde então, desde que ele parou de usar drogas, a carreira dele foi crescendo, foi conseguindo mais papéis e se tornou esse grande ator que a gente conhece, esse grande ator que já foi indicado, já ganhou vários prêmios e é o nosso Homem de Ferro, nosso memorável Homem de Ferro. Provavelmente nunca vai existir um Homem de Ferro tão perfeito quanto ele, né? E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E bom, se você gostou, já deixa aí o like, já se inscreve, tá bom? Se você quer ver aqui outro ator, a história de outro ator, de outra atriz, já escreve aí nos comentários, tá bom? E tchau, tchau, até a próxima!